Bom dia. Estão por aí? Bom dia, Bruna. Gabi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Aparecendo. A gente parou. Bom dia, Bruna. Oi, Chay. A gente parou na página 273. Aí a gente vai começar da primeira linha mesmo. Vou pegar aqui, ver se todo mundo se acha. Se alguém tiver com o número do PDF da página, vocês escrevem aí. Acho que é 347 o PDF. Obrigada. Vou colocar aqui. 347, né? O que é isso? Alguém estiver perdido já se acha aí. Então, vamos começar? Quaisquer que fossem seus sentimentos mistos, ocultos em relação ao castigo dos ratos, o homem dos ratos disse a Freud que viu o castigo sendo aplicado tanto a seu pai como à jovem que adorava. Então, quando essas ideias horríveis o invadiam, ele invocara em seu auxílio ações e pensamentos obsessivos. Essas operações de salvamento resistiam a uma compreensão racional e ofereceram a Freud alguns quebra-cabeça estéticos e clínicos de primeira ordem. O Homem dos Ratos contou a Freud uma história intrincada, quase incoerente e aparentemente insignificante sobre uma certa soma que devia a um colega oficial, ou talvez a um empregado de uma agência dos Correios, por um pacote com óculos que havia encomendado. Ao seu consciencioso relato das preocupações absurdas e ideias estranhas de seu paciente, Freud acrescentou uma nota de solidariedade a seu público. Não me surpreenderia se, nesse ponto, o leitor não conseguir me entender. O próprio Freud, fundamentalmente decidido a extrair um significado dos pensamentos e formalidades do Homem dos Ratos, julgava alguns deles absurdos e incompreensíveis. Mas para o Homem dos Ratos, seus sintomas, fossem inexplicáveis ou ridículos, eram praticamente insuportáveis. Deixa eu ver aqui que alguém mandou mensagem. Não tem problema, Mi. Bom te ver aqui, viu? Freud sabia disso. No entanto, às vezes, quase levavam-no ao desespero. Quem nunca, né? O que a pessoa está falando? Os sintomas obsessivos, com seu extraordinário dispêndio de energia em coisas irrelevantes, com sua aparente incongruência, ininteligibilidade e repetitividade, podem se tornar tão tediosos quanto irracionais. Freud, o mais literário dos psicanalistas, não se satisfaria apresentando um relato de caso árido ou uma coletânea de observações indigestas. Ele queria reconstruir um drama humano. Mas o material que o Homem dos Ratos oferecia com tanto despreendimento, material estranho, abundante, aparentemente sem sentido, ameaçava escapar ao controle de Freud. Quando estava concluindo a redação do caso, queixou-se a Jung. É muito difícil para mim, quase ultrapassa minha arte de exposição. Provavelmente vai ser inacessível a qualquer pessoa além daquelas mais próximas a nós. Quão mal acabadas são nossas reproduções, quão miseravelmente reconstituímos essas grandes obras da arte da natureza psíquica. Jung, em particular, concordava. Escrevendo a Firenze, ele reclamou que, embora maravilhoso, o artigo de Freud sobre o Homem dos Ratos também era muito difícil de entender. Logo vou ter de lê-lo pela terceira vez. Será que sou excepcionalmente burro ou é estilo? Opto prudentemente pelo segundo. Ó, gente, quando eu leio Lacan, será que eu sou burra? Ah, com certeza eu sou burra. Não é assim que fica de, meu Deus, aí você lê 50 vezes até você conseguir compreender um parágrafo. Freud, pelo contrário, teria responsabilizado o tema.
Em sua perplexidade, Freud recorreu à técnica para obter um mapa do labirinto. A questão não era de se pôr a resolver racionalmente os quebra-cabeças colocados pelo homem dos ratos, mas deixá-lo seguir seu próprio caminho e ouvi-lo. De fato, Freud converteu o caso clínico do homem dos ratos num pequeno festim da técnica psicanalítica aplicada e explicada. Interrompia repetidamente seu relato com breves excursões pelos procedimentos clínicos. Instruiu seu paciente sobre a diferença entre a mente consciente e a mente inconsciente, a transitoriedade da primeira e a resistência da segunda, apontando para antiguidades em seu consultório. Na verdade, eram apenas objetos retirados de tumbas. O sepultamento, para eles, significara a preservação. Só agora, Pompeia estava sendo destruída, uma vez que havia sido descoberta. Olha só, isso daqui tem uma frase dele que, de novo, vou citar lá o Fundamentos da Clínica Psicanalítica, que ele fala sobre a gente só conseguir lutar com o inimigo uma vez que a gente conhece esse inimigo. E eu sempre lembro disso quando os pacientes falam, tá, agora eu descobri isso, e o que que eu faço com isso? Bom, mas descobrir já é fazer bastante coisa. A gente não consegue destruir algo que a gente não vê. Então, essa coisa de se Pompeia estava sendo destruída, uma vez que havia sido descoberta, acho que fala justamente disso. O ciclo de repetição, ele só tem a possibilidade de ser interrompido uma vez que se percebe que você repete. Você não sabe que você repete, você vai continuar repetindo. E, novamente, depois de contar que seu paciente havia considerado uma interpretação plausível, mas não convincente, Freud comentou em benefício dos leitores. A intenção de tais discussões nunca é a de convencer. Pretende apenas introduzir os complexos reprimidos na consciência, despertar o conflito em relação a eles no solo da atividade mental consciente e facilitar o aparecimento de material novo do inconsciente. Ao mostrar como ensinava a psicanálise ao homem dos ratos, Freud ensinou igualmente a seus leitores. Isso também, né, a questão de, às vezes, a gente fazer uma intervenção e o paciente fala, não, acho que nada a ver, né? E a gente segue sem aquilo de ficar, não, olha só, mas eu tenho certeza que isso é isso mesmo. Talvez ele só não esteja pronto para perceber aquilo naquele momento, talvez não seja aquilo mesmo, né? Porque existe a possibilidade da gente errar, e é uma coisa que você deixa. Você faz a intervenção e ela não cola naquele momento, você passa. Se for aquilo, vai aparecer no outro momento. Se você errou, segue a vida. Pode falar, Gabi. E é isso que eu ia falar, que às vezes o paciente fala com muita convicção, né? Não, não é isso não, nada a ver. Aí passam algumas sessões, aí ele retorna, não, mas aquele dia eu pensei bem, eu acho que realmente faz sentido isso. É bem isso que você trouxe. E, Gabi, tem também, não sei se você já viveu isso, mas eu já, de fazer uma interpretação e a pessoa dizer, não, nada a ver. E aí, num tempo depois, a pessoa fala, sabe o que eu estava pensando? Que eu acho que pode ser isso. Tu estava pensando, dá vontade de falar, como assim? Você disse que não era isso, e aí depois tá pensando e acha que é isso. E muitas vezes também a pessoa nem diz que aquilo foi algo que ela pensou em análise. Ou também já aconteceu, e isso é frequente, assim, que aconteça, de o paciente falar alguma coisa, você faz uma intervenção, um tempo se passa e ele diz, sabe, a minha amiga disse uma coisa que fez muito sentido. E aí a amiga fala algo que vocês já tinham falado, que aquilo já tinha sido pontuado de alguma maneira, e naquele momento não fez sentido para a paciente. Mas aí entram duas questões. Uma é a nossa posição e o quanto ela precisa estar distante de qualquer vaidade, porque senão a gente incorre naquilo de trazer, bom, mas eu te disse isso,
E na psicanálise, quanto menos é sobre você, mais efetiva ela está sendo. E outra, às vezes os amigos já falaram 1000 vezes aquilo para a pessoa, mas porque não se tinha um trabalho feito, a pessoa não entendia aquilo. Como em relacionamento abusivo, às vezes as amigas ficam, amiga, isso é abuso, sai disso, né? Isso daí é abusivo, cara é isso, cara é aquilo. Ela fala, não é nada disso. Até que muito trabalho em análise é feito e uma amiga de fato fala de novo, olha, isso, né, é um abuso. E ela fala, é verdade, eu acho que é. E aí traz como, olha, acho que eu vivo um relacionamento abusivo, né? Eu estou trazendo um recorte, nada de um caso, né, a título de exemplo, para a gente entender isso. Tem o livro do Contábil Caligares, Cartas ao Jovem Psicanalista, é esse o nome? Sabe qual é, gente? Ele fala justamente desse lugar da não vaidade. E ele até coloca lá, bom, meu pai era médico e ganhava um monte de presente. Psicanalista quase não ganha presente, né? Porque a gente quase que passa despercebido. E se eu não me engano, é uma frase do Freud também, que diz que uma análise, ela é bem feita quando depois de um tempo a pessoa esquece dela, né? Acho que é do Freud isso. E a gente está nesse lugar, se esquece da análise, esquece da gente também, né? E a gente tem que realmente passar despercebido. Quanto mais você passa despercebido, mais você pode ter certeza que o trabalho está sendo bem feito. E aí, despercebido, eu quero dizer no sentido do paciente não ficar te elogiando, não ficar dizendo, nossa, tudo é graças a você. Não que, claro, né, conscientemente a pessoa às vezes vai reconhecer o teu trabalho e tudo, mas de não ficar dando glórias a você, né, trazendo aquilo, dela entender que é um trabalho dela. Não é assim, ah, eu mudei porque você fez isso. Não, eu mudei. Algo aconteceu aqui no trabalho, né, que se faz com você, mas eu mudei. Não é uma sugestão sua. Foi algo internamente que mudou. Dá para vocês entenderem isso que eu quero dizer? Fica claro? Porque senão parece que a gente não serve para nada, né? Na verdade, a gente possibilita que toda essa transformação aconteça, mas a gente não ganha os louros da coisa. Lê, a gente está na página 274 do livro. A Poli colocou aqui, ou falar que viu no Insta uma publicação que faz refletir, é exatamente o que você tem trabalhado na... Exatamente, Poli, isso acontece muito. Ah, mas que eu vi no TikTok, que eu vi no Instagram, e aí é o que você está semanas trabalhando, às vezes meses. Mas acho que nesses exemplos dá para a gente pensar aqui, só percebeu, só fez sentido, porque estava vindo sendo trabalhado mesmo, né? Abre a possibilidade da pessoa olhar para aquilo. O Homem dos Ratos denominava o material novo sobre seu pai, que explorou em resposta às interpretações de Freud de seu fio de pensamento. Era inofensivo, insistiu ele, mas de alguma forma se ligava a uma menina que ele amara aos 12 anos de idade. Freud não se satisfez com tal formulação vaga e eufemista, tão típica do discurso do homem dos ratos. Ao invés disso, interpretou esse fio de pensamento como um desejo, um verdadeiro desejo de que seu pai pudesse morrer. O homem dos ratos protestou energicamente. Era precisamente essa calamidade que ele temia. Ele amava seu pai. Freud não contestava isso, de forma alguma, mas insistiu que esse amor vinha acompanhado de ódio, e que essas duas poderosas emoções tinham coexistido no homem dos ratos desde seus mais tenros anos. E isso também é outra ideia da psicanálise, né, de que é possível amar e odiar uma mesma pessoa. Vocês já leram uma entrevista do Freud que ele deu no final da vida dele? É muito bonita. E ele fala dessa coisa do amor e do ódio, desse desejo de sobrevivência e, ao mesmo tempo, desejo de morte. É bem legal. Eu esqueci o nome da entrevista. Você lembra, Thay? Espera aí que eu tenho ela fácil aqui. Se vocês quiserem, depois eu mando o link que eu tenho.
livro é O Valor da Vida, é isso? O Valor da Vida. É muito... Vocês jogarem aí também no Google O Valor da Vida, entrevista, vocês acham. É muito bonita. Tem uns trechos, assim, dão um quentinho no coração. E é um texto também, né? É uma entrevista e aí tem um texto lá que a gente se sente próximo, assim, sabe? A ele. Como aqui, através de alguns recortes de carta, a gente se sente também, eu acho que ali se pode ver o Freud pelo Freud mesmo. Bem legal. Depois eu mando lá para vocês. Tendo então compreendido irrefutavelmente a ambivalência fundamental do homem dos ratos, Freud podia abordar o enigma das obsessões de seu paciente. Vagarosamente avançou até o episódio em que o capitão sádico havia descrito o castigo oriental, precipitando a neurose atual de seu paciente. As anotações de Freud sobre o caso revelam que o homem dos ratos pegava os ratos como símbolos de muitas coisas: jogos de apostas, pênis, dinheiro, crianças, sua mãe. Freud sempre sustentara que a mente dá os saltos mais acrobáticos e mais improváveis, desafiando a coerência e a racionalidade. E o Homem dos Ratos confirmou largamente essa convicção. É igual no sonho, né? Cada símbolo que a pessoa tem ali, né? Cada coisa que aparece, cada distorção. O que parecia mais forçado, no caso, as formalidades e as proibições, revelou-se um compêndio de ideias neuróticas do homem dos ratos, levando por vias sutis a regiões inexploradas de sua mente. Eram pistas para o seu sadismo reprimido e negado, que explicava seu horror e simultâneo interesse lascivo pela crueldade. Fonte da estranha expressão ambígua no rosto do homem dos ratos que Freud vislumbrara logo no início do tratamento. Explorando essas pistas, Freud propôs uma solução para o problema do significado da história do capitão para o homem dos ratos. Ele girava em torno de sentimentos conflitantes do paciente em relação a seu pai. Freud considerou muito significativo que, quando o homem dos ratos experimentou pela primeira vez os prazeres do intercurso sexual, vários anos após a morte do pai, um estranho pensamento penetrou à força em sua mente. Mas é maravilhoso. Para isso, uma pessoa é capaz de matar o próprio pai. Freud considerou igualmente significativo que, alguns anos antes, logo após a morte do pai, o homem dos ratos havia começado a se masturbar, mas, de modo geral, havia conseguido parar, pois a prática o envergonhava. De modo geral, mas não totalmente. Em alguns momentos, belos e exaltantes, como ao ler uma passagem emocionante da autobiografia de Goethe, ele não conseguia resistir à premência. Freud interpretou esse fenômeno curioso como um exemplo de uma proibição e desafio de uma ordem. Incentivado pela construção analítica de Freud, o Homem dos Ratos contribuiu com um incidente comovente e memorável, que datava da época em que ele tinha 3 ou 4 anos. Seu pai havia lhe dado uma surra por algum delito sexual ligado à masturbação, e numa explosão de raiva, ele começou a praguejar contra o pai. Mas como ainda não conhecia nenhum palavrão, ele o chamou de todos os nomes de coisas que lhe ocorriam, e disse: seu lâmpada, seu toalha, seu prato. Quem já conviveu com crianças sabe, né, que eles fazem, às vezes, eles têm um xingamento, você pensa, que atônito, o pai sentiu-se levado a predizer que seu filho se tornaria um grande homem ou um grande criminoso, e nunca mais tornou a bater nele. Trazendo essa lembrança à tona, o homem dos ratos não podia mais duvidar de que, oculto por trás do amor pelo pai, movia-se furtivamente um ódio igualmente intenso. Era essa ambivalência que governava sua vida, uma ambivalência torturante, característica de todo pensamento obsessivo, que repercutia em suas relações com a mulher amada. Esses sentimentos conflitantes, concluía Freud,
não eram independentes entre si, mas unidos aos seus pares. Seu ódio pela amada estava necessariamente ligado à sua afeição pelo pai e vice-versa. Freud prosseguiu com sua solução. O homem dos ratos não só lutara contra o pai, como também se identificara com ele. O pai havia sido um militar que gostava imensamente de contar anedotas sobre sua carreira no exército. E mais, havia sido um rato de jogo, que certa vez acumulou dívidas de jogo que não podia pagar, até que um amigo, oportunamente, lhe emprestou dinheiro. Mais tarde, conforme o homem dos ratos tinha razão para crer, seu pai havia prosperado como civil. Não conseguiu pagar seu generoso salvador por não ter seu endereço. O paciente de Freud fazia um juízo muito severo sobre esse pecadilho da juventude do pai, embora o amasse. Aqui estava mais um elo para sua própria compulsão singular de pagar a pequena soma que alguém gastara na postagem da encomenda para ele. E também mais um elo quanto aos ratos. Nas manobras, ao ouvir a história sádica do castigo dos ratos, isso despertou essas lembranças, assim como resquícios de seu erotismo anal infantil. Em seus delírios obsessivos, observou Freud, ele havia criado uma verdadeira moeda de ratos para si mesmo. A história tinha arrancado à repressão todos os impulsos sexuais cruéis do homem dos ratos. Ao observar e aceitar este conjunto de interpretações, o homem dos ratos aproximava-se cada vez mais da saída do labirinto de sua neurose. O delírio do rato, as proibições e as compulsões obsessivas desapareceu. E com isso, o homem dos ratos pôde sair diplomado de sua escola de sofrimento, conforme a bela expressão de Freud. Apesar dos problemas que colocou a seu analista, o homem dos ratos, desde o início, foi uma espécie de favorito de Freud. Há uma nota crítica entre os apontamentos de Freud para o dia 28 de dezembro, que atesta seus sentimentos pelo paciente. Faminto e foi saciado. Aqui tem nota de rodapé. A tradução da Standard Edition deixa de reproduzir a característica lacônica da nota de Freud. O prosaico, e aí está numa outra língua, né? Então vou ler em português. Ele estava com fome e foi alimentado. Tampouco capta o teor arcaico de Böhringer, a ressonância bíblica de Gelati. Então, é uma outra frase, né, que foi traduzido como ele estava com fome e foi alimentado, e aqui ele coloca faminto e foi saciado. Freud havia convidado seu paciente para uma refeição. Aqui, né, galera? Como assim? O Freud convidou o paciente? Era um gesto herético para um psicanalista. Satisfazer um paciente, permitindo-lhe acesso à vida privada do analista, e cuidar maternalmente dele, oferecendo alimento, num quadro amistoso, e não profissional. Violava todos os austeros preceitos técnicos que Freud desenvolvera nos últimos anos, e tentava inculcar entre seus seguidores. Mas, evidentemente, Freud não viu nada de errado nesse abandono de suas próprias regras. Na verdade, apesar desses desvios, o relato de Freud permanece como uma exposição exemplar de uma neurose obsessiva clássica. A nota de rodapé. Críticos posteriores, ao reanalisarem o caso, censuraram Freud por não ter dado atenção suficiente à mãe do homem dos ratos, e em vista da obsessão espetacular do paciente com ratos ao seu erotismo anal. Ambos aparecem de modo mais destacado nas notas tomadas durante o andamento da análise do que no texto. No início, quando Freud explica seus procedimentos analíticos e estabelece seus termos, o homem dos ratos diz que deve consultar sua mão. Serviu magnificamente para reforçar as teorias de Freud, principalmente as que postulavam as raízes infantis da neurose, a lógica interna dos sintomas mais ostensivos e inexplicáveis e as pressões poderosas, muitas vezes ocultas, dos sentimentos ambivalentes.
Freud não era tão masoquista a ponto de publicar apenas malucos. Diga, Poli. Essa parte que ele convida o paciente para jantar com ele, para comer com ele, me lembrou aquele meme, desfalo. Se eu falei, desfalo. Opa. É muito bom para Freud. Olha, a falha técnica que eu acho mais curiosa do Freud é quando ele vai no baile, quando ele diz, eu não perderia a chance de aceitar um convite para o baile, que eu saberia que a paciente estaria lá rodopiando, né? É a Elizabeth von R, né? Que tem lá dor nas pernas, e aí tem a cura, e ele fala de não perder essa oportunidade. E eu fico pensando quantas e quantas vezes, aqui a gente é sempre sincero, né? A ideia é essa. Quantas e quantas vezes a gente não tem vontade de saber da vida de um paciente, né? E aí não é saber da vida quando o paciente está ali, mas eu digo depois, quem já atendeu um paciente por anos, assim, fica pensando, né? Eu atendi uma paciente que ela tinha muita vontade de engravidar. Era um plano, assim, que ela tinha para a vida, que ela queria ser mãe e tal. E aí, ela não é mais minha paciente, né? Já há uns 3 anos que ela já não é mais. E hoje eu atendo uma pessoa que a conhece. E aí essa pessoa falou, fulana tá grávida, você sabia? E eu não sabia. Ela falou, ela tá grávida e tal. E aí eu pensei, que bacana, né? Eu sei que ela queria. E aí na minha cabeça veio, será que ainda se mantém aquele nome que ela diria que ia dar, né? E me veio isso na cabeça e tal. E aí passou um tempo, né? E aí ela falou, eu fui no chá de revelação da fulana, o nome vai ser tal ou tal. E aí era o nome. Aí eu pensei, bonitinho, assim, sabe? Eu não mandei mensagem para ela também, não fui procurar ela no Instagram para ver ela grávida ou filho, mas confesso que dá uma vontadezinha, né? Um tipo de quentinho no coração mesmo, sabe? De você ver, ainda mais que tinha uma questão com isso, assim, que foi muito trabalhada, né, em análise, a questão de olha, tem esses conflitos familiares, mas tem o desejo de ser diferente, eu penso se é possível, e aí a gente vai fazendo esse trabalho de diferenciação, não é porque você viveu isso que você vai reproduzir isso, a busca pela análise, né, já demonstra tudo isso, e aí agora a paciente que queria ser mãe é mãe, coloca aquele nome que eu já conhecia, né, tudo, e aí você nutre algum tipo de afeto. Não vou aceitar o convite para ir em nenhum baile, mas também não vou ser hipócrita de dizer que às vezes dá vontade. Chay, pode falar. Até dá vontade às vezes de clicar quando tu vê aqueles stories ali, sabe? Para me esbilhotar. Nossa! É bem aquilo de, né? Eu não posso. Exato. Eu preciso confessar aqui para vocês que eu sinto vontade. É que bom que eu não estou sozinha. Eu fico feliz quando vocês falam que vocês também passam por isso, rufas, né? Somos todos humanos, temos sim afeto pelas pessoas que a gente escuta. E é muito louco, né? Pensar que tem gente que defende que isso não pode acontecer no sentido de você nutrir algum afeto. Cara, ontem estava revendo a agenda, né, com o Caio, a gente estava fazendo alguns ajustes e tal, e aí ele perguntou quanto tempo, em média, né, uma pessoa fica em análise. E aí eu falei, não tem, né, um tempo em média, assim, o Caio fez algum tempo com a analista dele, ele adoeceu e aí parou, e aí ele estava também falando disso, né, poxa, ele está doente de novo, fiquei sabendo e tal, e aí a gente veio conversando, e aí eu falei, cara, mas eu tenho, hoje na agenda, por exemplo, pacientes que eu atendo há 8 anos. E aí ele, que? Tem certeza? Não é possível. Quanto tempo você é formada mesmo? Aí a gente parou para fazer as contas, ele, nossa, é muito tempo, né? E a gente ficou falando disso cara, você pensa, 8 anos atendendo uma pessoa semanalmente, existe a possibilidade de quando a pessoa não tiver mais em análise, você não ter nenhum afeto por ela? Só se ela fosse humana.
Não dá, né? É impossível. Então, quem defende essa ideia de que a gente é neutro a ponto de não ter sentimento, não dá. Eu não sei se vocês vão saber, eu vou denunciar a minha idade agora, mas então, vamos lá, né? Tem um filme que acho que se chama O Homem Bicentenário, que é de um robô, que ele fica numa família. Pô, ele para de falar que não, que eu vou achar que você. Eu já vi. Ai, Chay, olha aqui a gente falando, né? E a gente ainda viu na sessão da tarde, a gente ainda viu naquela sessão de domingo, meu Deus. Quem nunca assistiu esse filme, as novinhas de plantão, que nunca viram esse filme, vale a pena assistir. Nossa, acho que é um dos meus filmes preferidos da infância, com certeza. Mas é a história de um robô que faz parte ali de uma família e que ele acaba desenvolvendo sentimentos. E aí, né, pensa, naquela época, né, anos 90, aquilo era muito surreal de acontecer, né? Pensar como que pode. E aí mostra isso de as relações que a gente nutre automaticamente, quase, não é automático a palavra, mas assim, não é possível que não exista afetividade nas relações. E, inclusive, é necessário que exista. As nossas relações que ele estabelece com os pacientes, elas também são assim, elas vão ter afetividade. Tem os limites, por isso que a gente não olha as histórias, por isso que a gente não vai aceitar os convites para os bailes, né? Por isso que a gente não vai fazer parte do que seria a vida fora, participar de uma vida externa do paciente. O que a gente sabe é daquilo que é interno, mas não existe a possibilidade de não nutrir nenhum tipo de sentimento. Pode falar, Poli. E eu acho esse discurso de que precisa ser neutro tão perigoso, porque assim, na faculdade eles falavam tanto isso, que quando a primeira paciente, né, a gente acaba tendo algum ali, ai, minha primeira paciente. E aí eu ficava, gente, mas eu preciso ser neutra. Só que não, esse ser neutra não era questão de, ai, não pode ter algum afeto pela paciente. Mas colocavam tão nisso, como se fosse algo errado. E, não, gente, é a primeira paciente, eu vou lembrar sempre dela. Eu tenho muito carinho pela minha primeira paciente. Olha, teve a segunda paciente, ela foi a minha primeira paciente que confiou mesmo em mim como psicóloga formada, porque ela era do estágio, né, da faculdade, e aí ela falou, mas eu quero continuar com você, você vai atender? E aí eu falei que sim, né, ela falou, então, quando você abrir o consultório, você me manda uma mensagem que eu venho. E ela foi. E ela ficou durante um tempo comigo, algum tempo ali, e foi muito importante para mim. Não tem como esquecer. Hoje em dia ela me segue nas redes sociais e eu sei que ela tá ali, sabe? E é importante, já faz quase 11 anos isso, né, da minha formação, e é uma pessoa que me segue, que acompanha ali o meu trabalho, né? E eu não acompanho a vida dela, mas eu saber que ela tá ali dá um quentinho no coração, traz essa questão de, caramba, eu era tão iniciante, mas eu fiz alguma diferença mesmo na vida dela, senão ela não teria algum carinho, né? Senão ela não demonstraria. E assim, hoje em dia já faz algum tempo, mas de tempos em tempos ela me manda uma mensagem dizendo, nossa, que nem agora eu abri a clínica, ela, nossa, é tão curioso, assim, né? É tão gostoso ver, tipo, você era a menina lá da faculdade, que eu fui no primeiro consultório naquela salinha e hoje você tem a clínica. E aí eu vejo que ela também tem esse carinho, e eu fico feliz disso, né? Alguém colocou aqui, se com um mês eu nutro, imagina com 8 anos, né? Sentimento. É muito bonito isso que a gente desenvolve. A gente tem que ter e respeitar os limites, mas isso, como a Poli falou, né? Tem que ter cuidado, isso de levar a neutralidade como uma ausência de afeto, você vai falhar repetidas vezes, porque você nunca vai conseguir não nutrir afeto. E aí você vai ficar com essa ideia de que eu não posso ter isso, parece que você não está fazendo bem o seu trabalho. Não é por essa via. É igual falar que sentir raiva é errado. Pensa numa criança, né? Olha, você não pode sentir raiva, você não pode sentir inveja. Aí ela cresce sentindo tudo isso, ela pensa, meu Deus, tô toda errada, né? Só que ela nunca vai conseguir se livrar de sentir raiva, de sentir inveja, de sentir ódio. Você ensina o que faz quando sentir aquilo, mas você não diz que não vai sentir, porque ela vai sentir. Então, com vocês, assim,
E hoje também eu me coloco sempre nesse lugar. A gente vai sentir, o que importa não é o que a gente sente, sim o que a gente faz com aquilo que a gente está sentindo. Óbvio que, quando eu falo isso de nutrir sentimento, eu não estou dizendo que vocês devem criar uma relação fora do consultório com o paciente, ou que isso deve invadir o tratamento. Muitas vezes, inclusive, isso tem que ser trabalhado ali, né, ó, leva para supervisão, leva para análise, mas você vai sentir. Não vai pensando que você está fazendo errado de sentir, porque você vai. Pode falar, Chay. Eu sempre falo da maneira como a gente age frente às situações, elas mudam a nossa ação, né? Eu sempre falo disso, até no Instagram eu falei esses dias disso. Sempre a ação que a gente tem diante daquilo, né? Isso é importante. Deixa eu ver aqui. A gente vai começar, mas acho que dá para ler um pouquinho, porque esse é um pouco mais curto. Vamos ver, eu vou ler mais um pouco e aí a gente tenta parar num trecho que faça sentido, então, para semana que vem. Vamos lá. Em causa própria, Leonardo, Schreber e Fliess. A maioria dos textos de Freud traz os sinais de sua vida. Estão entrelaçados por vias importantes, mas muitas vezes bastante discretas, com seus conflitos pessoais e suas estratégias pedagógicas. A interpretação de sonhos é uma torrente de revelações pessoais postas a serviço da ciência. O caso Dora é uma luta pública entre necessidades emocionais e deveres profissionais. O Pequeno Hans e O Homem dos Ratos são mais do que simples documentos clínicos. Freud redigiu-os para embasar as teorias que havia desenvolvido no livro profundamente subversivo dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Tô com rinite. Ficar espirrando aqui. Certamente, nem todas as suas decisões em publicar um determinado caso, ao invés de outro, baseavam-se em torturantes lutas interiores ou vinham ditadas pelas pressões da política psicanalítica. O simples fascínio do material também reclamava seus direitos junto a ele. Geralmente, as necessidades pessoais, os cálculos estratégicos e o entusiasmo científico de Freud sobrepunham-se e reforçavam-se mutuamente. Sob a superfície polida dos casos clínicos de Schreber e do Homem dos Lobos, publicados após O Homem dos Ratos, certamente agitava-se alguma questão psicológica inacabada que o perseguia. O mesmo vale para Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância. Freud nunca considerou seu longo artigo sobre Leonardo da Vinci como um caso clínico, embora certa vez, de muito bom humor, convidasse Firenze, de brincadeira, a se maravilhar com o seu novo e ilustre analisando, brincando. A gente sabe o valor da brincadeira, né, na psicanálise. Considerava o artigo, antes, como uma expedição de reconhecimento para a maciça invasão de temas culturais que planejava empreender com as armas da psicanálise nas mãos. O domínio da biografia também deve se tornar nosso, escreveu a Jung em outubro de 1909, anunciando triunfante que o enigma do caráter de Leonardo da Vinci tornou-se subitamente transparente a mim. Assim, seria o primeiro passo na biografia, mas revelar-se-á que essa definição oficial do Leonardo, como um exercício de biografia psicanalítica, é incompleta. Embora o ensaio sobre uma lembrança infantil de Leonardo da Vinci viesse a se mostrar extremamente controverso, Freud gostava e continuou a gostar muito dele, em parte por gostar muito de Leonardo. Confessava que, como outros, sucumbia à atração que emana desse grande e misterioso homem, e citou o elogio de Jacob Burckhardt a esse gênio universal, cujo perfil só é possível conjecturar e jamais compreender. Freud, como sabemos, adorava a Itália e visitava-a sempre que podia, praticamente todos os verões. Leonardo era uma razão importante, entre muitas outras.
Freud havia muito tempo se interessava por ele. Já em 1898, tinha mencionado a Fliss que estava reunindo material sobre o mancinismo, o exemplo de Leonardo, de quem não se conhece nenhum caso de amor, como talvez o canhoto mais famoso. Aventurar-se à grandiosa e enigmática presença de Leonardo dava a Freud um intenso prazer. No final de 1910, ao ir de um balneário litorâneo holandês até a Itália, ele parou rapidamente no Louvre para contemplar mais uma vez a tela A Virgem e o Menino, com Santana. Tratar com grandes, mesmo sem se presumir um igual, era um dos dividendos que Freud poderia obter ao escrever biografias psicanalíticas. Em novembro de 1909, pouco após retornar dos Estados Unidos, Freud queixou-se a Firenze de sua saúde, que podia estar melhor, mas acrescentou imediatamente: meus pensamentos, na medida em que conseguem se fazer ouvir, estão com Leonardo da Vinci e a mitologia. Em março de 1910, escusou-se a Firenze de maneira muito pouco excusatória, por escrever apenas uma breve carta. Quero escrever sobre o Leonardo. Esse Leonardo, disse ele a Andréa Salomé, quase 10 anos depois de publicá-lo, num acesso de nostalgia. Foi a única coisa bela que jamais escrevi. A predileção de Freud não o tornou cego aos riscos que estava assumindo. Ao anunciar pela primeira vez seu novo e ilustre analisando a Firenze, em novembro de 1909, afirmou que não tinha nada maior em mente. Com o mesmo espírito, desmereceu o artigo de Ernest Jones. O senhor não deve esperar demais de Leonardo, que vai sair no próximo mês. Nem o segredo de Vierge aux Recherches, nem a solução do enigma de Mona Lisa. Mantenha suas expectativas no nível mais baixo. Assim, é capaz de agradá-lo mais. E ainda previu o artista alemão Hermann Stuck de que o folheto sobre o Leonardo era uma produção semificcional. E observou: não gostaria que o senhor julgasse a validade de nossas outras investigações segundo este modelo. Alguns dos primeiros leitores desse pequeno semi-romance não concordaram com a avaliação de Freud, e ele sentiu-se grato. O L, de Leonardo, parece agradar aos companheiros, observou animado em junho de 1910. Agradou de fato, e muito. Essa análise, escreveu Abraham, acabando de ler o exemplar que Freud lhe enviara, é tão elegante, perfeita em sua forma, que não conheço nada que se possa comparar a ela. Jung foi, se possível, ainda mais lírico. Leonardo, disse ele a Freud, é maravilhoso. Havelock Ellis, o primeiro a resenhá-lo, mostrou-se, para a satisfação de Freud, amigável como sempre. Essa acolhida permitiu a Freud utilizar o Leonardo como pedra de toque para separar os íntimos e os de fora. Agrada a todos os amigos, disse ele a Abra no verão de 1910, e vai, espero, despertar a aversão de todos os estranhos. Espera mesmo, né? Porque tudo que causava aversão acabou se mostrando muito importante. O tom do artigo sobre o Leonardo em si mesmo é muito menos categórico, é hesitante e empenhadamente modesto. A própria introdução é uma ressalva. A pesquisa psiquiátrica, observou Freud, não tem nenhuma intenção de denegrir os grandes, nem de arrastar o sublime à poeira. Mas Leonardo, já admirado pelos seus contemporâneos como um dos maiores homens da Renascença italiana, é um humano como todo mundo. E não existe ninguém tão grande para quem seja uma desgraça estar submetido às leis que governam a atividade normal e patológica com igual severidade. Lê de novo.
Não existe ninguém tão grande para quem seja uma desgraça estar submetido às leis que governam a atividade normal e patológica com igual severidade. Todo mundo no mesmo barco. No corpo do texto, Freud defendeu a elaboração de uma patografia de Leonardo pelo motivo de que os biógrafos comuns, fixados em seus heróis, conseguem apenas apresentar uma figura fria, estranha, ideal, ao invés do ser humano, ao qual poderíamos nos sentir aparentados à distância. Freud garantiu a seus leitores que seu ensaio visava exclusivamente desvelar os determinantes do desenvolvimento mental e intelectual de Leonardo. Se os amigos cultos da psicanálise viessem acusá-lo de ter escrito meramente um romance psicanalítico, eu responderia que certamente não superestimo a correção desses resultados. Aqui na nota de rodapé. Ainda em 1931, ele escrevia: uma vez ousei abordar um dos realmente grandes, de quem infelizmente sabe-se muito pouco, Leonardo da Vinci. Eu poderia, pelo menos, tornar provável que a Virgem e o Menino, com Santana, que o senhor pôde visitar diariamente no Louvre, não seria inteligível sem a singular história da infância de Leonardo. Freud a Max Schiller, em 26 de março de 1931. Afinal, reconheceu Freud, os materiais bibliográficos confiáveis a respeito de Leonardo eram escassos e incertos. Mas, por brincadeira, ele estava tentando montar um quebra-cabeças onde faltava a maioria das peças, e algumas das restantes eram praticamente indecifráveis. Deixa eu ver aqui se dá tempo de esta parte. Acho que não, que é bem grande. Vamos parar aqui, então, para ter sentido na próxima semana. E aí a gente volta na página 279. Vocês anotam aí? No primeiro parágrafo da página. Beleza? Até semana que vem. Fiquem bem. Obrigada pela presença. A Poli colocou vontade de entender porque os outros ficam apaixonados por Leonardo. Eu tenho vontade de ler Goethe. Um dia eu ainda vou ler, porque ele é tão apaixonado, ele fala tanto dele, que eu tenho vontade de ler. Mas esse daí de Leonardo também falam que é muito bom. Quem sabe a gente não lê um dia aqui. Ó, beijo, fiquem bem. Tchau, tchau. Aqui.